E falando em evangelho, às noites temos estudado sobre o evangelho de Mateus, tirando lições diretamente do evangelho de Mateus de forma expositiva. Nós, no momento, estamos no capítulo 6 de Mateus. No estudo anterior, que foi o domingo passado, nós falamos sobre que não pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou se devotará a um e desprezará a outro, ou vai adorar a um e, de fato, desprezar o outro. Então, o Senhor Jesus mencionou essas palavras e nós entendemos bem esse assunto no domingo anterior. Hoje daremos continuidade aos versículos seguintes, que é Mateus, vamos lá, capítulo 6, versículos 25 a 34. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos abrir a palavra e vamos ler as Escrituras e assim vamos colocar nosso coração à exposição da palavra. Ok? O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Juntos o 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O 34, encerrando o texto, o parágrafo diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Ó Pai, estamos diante da sua palavra, já cantamos de forma tão forte, com alegria, com disposição, e agora estamos diante da exposição da pregação. A sua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é cortante e é hora dela trabalhar em nossas mentes. Trabalha, ó Deus, em nossas vidas por meio da sua palavra. Fala e aquece os nossos corações hoje à noite. Pois assim nós oramos com esse desejo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Essa passagem é a minha passagem preferida no Evangelho. Eu amo muito essa passagem. Eu quero lhe dizer que, por vezes, eu leio ela várias vezes. Quando estou em momentos de reflexão, apreensivo, ou está acontecendo alguma coisa turbulenta, eu vou lá para esse texto e faço uma leitura nesse texto. E, ao ler o texto, os nossos corações logo vão sendo direcionados. Porque o Senhor Jesus agora,
ele está dando um norte, embora que dentro do Sermão da Montanha, ainda está dentro do contexto, lembra, iniciamos no capítulo 5 as bem-aventuranças, ainda aquela multidão está sentada ali, e o Senhor Jesus ensinando, mas o Sermão da Montanha não resume-se às bem-aventuranças, ele se estende-se até o capítulo 7, nós estamos no capítulo 6, concluindo aqui o capítulo 6, e agora o Senhor Jesus direciona o coração daqueles ouvintes que estavam muitos aflitos, porque ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de servir a Deus e as riquezas, por isso que o Senhor então inicia o 25 dizendo, por isso, diante disto, diante desta realidade que eu acabei de falar, que ninguém pode servir a dois senhores, por isso vos digo, e o tema da mensagem é, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Vamos lembrar um pouco que aquela geração vivia oprimida pela religiosidade daquela época. Lembra que a nata dos fariseus, que era um grupo religioso que vivia nos dias de Jesus, bem antes de Jesus vir, esse grupo já estava lá, e o Senhor Jesus chegou a repreender eles, dizendo que vocês se sentaram na cadeira de Moisés, e esse povo estava ditando as ordens, as normas, digamos que religiosas, era falada por voz desse grupo aqui, esse grupo religioso, que cercaram a lei de Deus com seus preceitos humanos, a ponto de as pessoas acharem impossível chegar próximo do Senhor, de chegar próximo de Deus, com tanta religiosidade que foi colocada ao redor da lei. Os pobres, os mais humildes de condições, esses é que viviam oprimidos mesmos. Mas agora, depois de 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta pregar, desde do final do Antigo Testamento, agora, após João Batista, vem Jesus, dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Essas palavras foram como um bálsamo, foram como um alívio, como alguém que estava ferido e então chega com a cura e coloca em cima. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E nesse momento cabe-se então a pergunta, o que significa então ansiedade? O Senhor Jesus irá nos dar uma direção. E antes de vermos essa direção por completo, cabe-se a nós então perguntar o texto, não andeis ansiosos, mas o que significa não andarmos ansiosos? A primeira lição que extrairemos desse texto é que não devemos andar ansiosos. Essas palavras de Jesus, como eu mencionei, elas vieram como um alívio para aquela geração que estava aflita, ouvindo o Senhor, mas antes eles estavam ouvindo a religiosidade daquela época. E essa palavra de Jesus, não andeis ansiosos, não foi somente para aquela geração. Ela está falando agora para mim e para você, inclusive para a nossa geração. E a ansiedade, como dizem vários pregadores, ela é o mal desse século. Nunca se procurou tanto ajudas no meio da psicologia como nos últimos 10 anos. Nunca se procurou tanto ajuda no meio da psicologia como se procurou nos últimos 10 anos. Crianças, que antes nós não víamos falar sobre isso. Uma criança com ansiedade, e ela abrange várias áreas da nossa saúde. Por quê? Porque estamos assim, ansiosos. E o Senhor Jesus falou àquela geração e vem falar a nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é então ansiedade? Vamos entender para que então venhamos combater, termos ferramentas necessárias para lutarmos contra o mal desse século, que é a tão famosa ansiedade. O que é isso? Ansiedade
é um estado mental ligado às nossas emoções, que um indivíduo se preocupa com algo ou alguém. A ansiedade, de uma forma bem resumida, bem comprimida, ela é viver no futuro. É a falta de alguma coisa agora, no presente. Eu tenho falta disso aqui, e eu fico desejando por algo, então isso causa uma certa ansiedade. É a falta de não termos algo. Então é um estado mental ligado às nossas emoções. Ela, como eu mencionei, é um estado emocional que ela, quando nos atinge, nos deixa imobilizado e nos tira a paz presente. Sim, quando a ansiedade chega, seja para qualquer um de nós, ela nos deixa imóveis, imobilizados. Até pessoas que têm capacidade de fazer certa atividade, parece que a ansiedade ela neutraliza as nossas habilidades, tanto ligada à área da coordenação motora, às áreas cognitivas, vitais. Ela neutraliza, ela estagna, então, as nossas emoções e conseguimos ficar somente olhando para aquilo que nós não temos e nem controlamos. Então, a ansiedade, de certa forma, ela obscurece a razão das coisas. Nós esquecemos até de Deus e do tamanho que é o Senhor. A ansiedade, além de nos obscurecer, ela nos torna surdos, cegos, imóveis. Algumas pessoas têm tendência a isso. Algumas pessoas vêm de família, sim. Todos nós, por causa do pecado, já temos isso em si. Mas algumas pessoas têm alguma tendência a mais ainda. E se nós não compreendermos o que é isso e como lidar com isso, nós vamos sofrer constantemente, diariamente, e de certa forma, podemos até deixar de servir a Deus como Ele deseja que sirvamos. A preocupação em si, ou a palavra ansiedade ou preocupação, ela em si, dependendo do seu grau, ela pode ser benévola ou pode ser algo prejudicial. Um exemplo, um pai de família, ele preocupa-se com a sua renda, ele se preocupa com a sua casa, uma mãe de família preocupa-se com o seu filho, isso é comum. Mas existe um grau de preocupação, de ansiedade, se nós passarmos esse grau, quando estamos dentro da responsabilidade controlada, isso é saudável. Porque o apóstolo Paulo, não precisa abrir, lá em 2 Coríntios 11, Paulo diz assim: pois o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Então, de certa forma, a preocupação com o grau de responsabilidade, isso é próprio da natureza humana, isso está dentro do padrão. E nós temos responsabilidades e, de certa forma, esse grau de preocupação por alguma tarefa, ele é bom, porque nos ajuda a andarmos na linha. Porém, quando esse grau de preocupação, ele excede, não sabemos até que ponto, pois cada um tem a sua estatura desse grau, tá bom? Eu tenho os meus limites, você tem o seu, cada um tem o seu limite, não podemos medir. Eu não posso, na minha personalidade, medir a minha força emocional pela sua, nem você medindo a sua pela minha. Então devemos ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. E eis um momento oportuno, porque quem vai nos ensinar é o Senhor Jesus. E o mesmo que disse àquela geração, está dizendo para mim e para você: não andeis ansiosos pela vossa vida. Na maioria, a ansiedade, ela está ligada à fé, mas nem sempre. Às vezes a ansiedade está ligada a algum sistema, a alguma falta de vitamina também nos prejudica. E as pessoas brincam muito com isso. Eu mencionei isso no Encontrão dos Homens, dizendo aos nossos homens, para nós termos cuidado com a nossa saúde.
Às vezes nós comemos o que queremos e da forma que queremos e na hora que queremos e vamos dormir de qualquer jeito, de qualquer forma. Gente, não é assim. Precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física e da nossa saúde mental. É muito importante que cada um de nós estejamos cuidando da nossa saúde. Talvez nesse exato momento você esteja precisando de algumas vitaminas para o seu corpo. E às vezes os cristãos, os crentes, são muito taxados, porque só levamos a coisa para o lado espiritual, mas às vezes nem sempre é. Às vezes alguém precisa mesmo melhorar a sua alimentação, às vezes alguém precisa até dormir mais, porque dentro da ciência, se uma pessoa passa 3 dias sem dormir direito, causa o mesmo efeito que as drogas fazem em um usuário, em um viciado. Você sabia disso? O mesmo efeito que causa em um usuário, se você não dormir 3 dias direito, você então começa a perder a sua direção e a razão das coisas. Então, precisamos entender esse assunto bem, olhando não diretamente, não somente para a ciência, ela irá nos ajudar. O Senhor está falando de fé. E a maioria dos casos de ansiedade, de fato mesmo, é falta de fé. Na maioria dos casos é falta de confiança em Deus e na sua palavra, é falta de conhecer mais o Senhor. Agora, o texto nos dá uma direção tão boa, tão preciosa. Olhe comigo o versículo 25, novamente, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora, escuta bem, o Senhor Jesus diz assim: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Essa retórica aqui é para nós refletirmos. Essa pergunta que o Senhor fez, essa retórica aqui, o Senhor Jesus não estava pedindo para a multidão responder a ele está levando as pessoas a pensarem, a refletirem. Não é a vida mais do que o alimento, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O que significa essa direção que o Senhor está nos dando? Significa dizer, olha, a sua vida, ela é mais importante do que um alimento. O seu corpo, a sua saúde, ela é mais importante do que as vestes. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, olha, muitos de vocês estão trocando o que é espiritual pelo que é matéria. Vocês estão trocando a vida de vocês por pão. Vocês estão trabalhando a ponto de tentar se enriquecerem. Estão se matando por algo que é material, como alimento, vestes, calçados. Em outras palavras, parafraseando, o Senhor Jesus está dizendo, vocês estão invertendo os valores. Não é o corpo mais importante do que o alimento, a vida não é mais importante do que as vestes, não? É isso que ele está dizendo. O que é matéria, o Senhor Jesus está dizendo que é importante, mas ele está dizendo que a nossa vida é mais importante ainda. A nossa saúde é muito mais importante do que a matéria, porque a matéria é perecível, mas a nossa alma, ela é o quê? Ela é eterna. O Senhor nos direciona aqui a não invertermos os valores. Isso significa que a vida, ela é muito preciosa para nós estragarmos pensando naquilo em que nós não temos, em que não está sob o domínio das nossas mãos. E às vezes, muitos de nós aqui estamos invertendo os valores. Estamos nos matando dentro da nossa geração por papel, por pano, por estética, por beleza. É claro que tem que cuidar tudo isso, mas eu estou dizendo que não é para inverter os valores, porque uma coisa não é mais importante do que a outra. É muito importante que eu cuide da minha estética, da minha roupa, do meu calçado,
mas isso não deve ultrapassar os valores, os princípios bíblicos, divinos. Porque o Senhor sabe do que nós necessitamos. E tem muitos cristãos que estão se matando, invertendo os valores. Por isso que estão se afogando na ansiedade. E as palavras de Jesus aqui vêm como um bálsamo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Estou fazendo uma ênfase baseada lá nas cartas de Paulo. A ansiedade, ela é uma troca de valores, onde o nosso corpo e mente sofrem por causa das coisas que nem vão acontecer. Nem vão. Então, a ansiedade, é importante lembrar que ela sempre nos acompanhou. É muito dito que ela é o mal desse século, mas eu quero lhe dizer que ela sempre nos acompanhou. Desde que o pecado entrou no mundo, com Adão e Eva. Inclusive, quando Adão pecou com Eva, que o Senhor Jesus Deus os procura na viração do dia e diz: Adão, onde estás? E o que foi que ele respondeu? A resposta de Adão foi uma resposta ansiosa, porque ele já tinha pecado. Ele disse o quê? Tive medo. Medo. Medo de quê? E por quê? O pecado tinha entrado no mundo. Então, de lá para cá, as nossas emoções, elas foram danificadas. Tá bom? As nossas emoções, e com o passar dos anos, quanto mais tempo passa, mais as nossas emoções, elas vão perdendo assim a sua estabilidade. Estamos no ano de 2025 e tenha certeza, daqui para frente, nós devemos lutar muito com isso, com essa questão de não andarmos ansiosos. A tecnologia, ela tem nos ajudado muito, mas por outro lado, nós temos sofrido, porque ela tem empurrado mais para perto de nós esse mal da ansiedade. Nas coisas mais simples, a tecnologia, de certa forma, ela ajuda, mas também ela está nos fazendo sofrer, e os nossos filhos também. Eu gostaria de dar até alguns exemplos bem práticos. Já mencionei uma vez, nós temos uma tecnologia chamada WhatsApp, né? E quase todos têm aqui. É muito útil, é muito bom. Mas, de certa forma, a tecnologia ela nos deixa mais ansiosos. E prova disso, que esse mundo está numa correria horrível. Os nossos transportes cada vez mais velozes, o meio de transporte cada vez mais veloz, a tecnologia cada vez mais veloz, e isso tem causado um grande impacto na nossa vida estrutural, mental e emocional. Um simples exemplo disso é o seu WhatsApp agora. Se você não sabia, eu creio que todos aqui sabem, né? Tem aquela função de você coloca mais rápido um pouco. Eu creio que aqui todos sabem. Você está escutando um áudio, mas você está apressado, e você aperta lá 1,5, e aí vai... Aí não, está muito devagar, aí você aperta mais rápido ainda e coloca 2 vezes mais rápido, né? Para você ouvir, porque você está apressado. É uma coisa simples, pastor, isso aí. Não é pecaminoso, mas isso é uma parcela, é uma porcentagem do que esse mundo está fazendo para nos tornar mais ansiosos ainda. Muito mais ansiosos ainda. Crianças têm sofrido com ansiedade devido à exposição aos eletrônicos. Se tira deles, aí você vai ver a fúria, vai ver síndrome, vai ver um bocado de coisa. Então, a exposição às telas tem prejudicado até a visão das crianças. Nossa visão tem sido prejudicada por causa disto. Dificilmente uma criança um adolescente com 15 anos, tenha certeza, ele já vai precisar usar óculos. Nos próximos anos, a maioria das crianças, passou dos 10 anos ali, já vai precisar usar óculos. Por quê? O mal tem chegado, a tecnologia ajuda, mas tem nos atrapalhado em tanta coisa.
E às vezes até ler uma passagem dessa, não andeis ansiosos, parece que nós olhamos tão distante, será que é possível isso? Pastor, será que é possível não andar ansioso nesse mundo? É possível, tenha certeza, é possível. A vida tem passado rápido aos nossos olhos, mas o tempo sempre foi o mesmo, nunca mudou, ele sempre foi o mesmo, tanto para os antigos, tanto como para nós. Mas a nossa correria e inquietação tem ajudado também para esse mal infiltrar-se cada vez mais no povo de Deus. Parece que a vida passada, de certa forma, ela se tornava melhor nesses requisitos de trabalho, porque ela trabalhava um pouco as nossas emoções, melhor um pouco. Parece que nós estamos precisando voltar aos períodos da antiguidade, para que então venhamos melhorar a nossa vida com a nossa família, com Deus. A vida dura do passado, difícil, árdua, mas pelo fato de ser manual, estimulava melhor os nossos sentidos vitais. De certa forma, os trabalhos manuais, no passado, eles nos ajudaram a nos centralizarmos e trabalhar melhor a nossa mente. Vamos lembrar de algumas coisas que são importantes lembrarmos, para nos dar um contexto aqui do que se trata esse assunto. Antigamente, preparávamos as cartas manualmente. Quem aqui já escreveu para o seu pai, para a sua mãe, uma carta manualmente, levou até o correio e precisava de selo? Quem fez isso? Levante sua mão. Quem fez isso? Eu fiz isso também. Muito bem. Ao fazer isso, é uma coisa muito simples, mas ao você escrever uma carta, você está estimulando a sua criatividade, estimulando a sua coordenação motora, e a forma como você saía da sua casa também já estimulava o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo, e você ia até lá, entregava aquela carta no correio, e ela passava aí vários dias para chegar. Não precisava de loucura não, porque ia demorar mesmo, então ela ia. Vamos comparar um pouco hoje. Você pega o seu celular e você envia uma mensagem. E você olha, a pessoa não visualizou ainda. Você começa a se tremer logo. Berebebê, barababá, fulano não viu. E aí ficou azul. Não ficou azul. O mundo, antigamente, não é que ele é menos pecaminoso não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo levar toda a igreja e os visitantes a entenderem que muito dessa tecnologia tem nos matado os nossos filhos e a nossa geração, tem matado até a nossa intelectualidade. Você não tem ideia do que essa inteligência artificial tem feito e fará daqui a uns anos. Daqui a uns anos não vai precisar de pastor em cima de púlpito não, porque a inteligência artificial vai tomar de conta. Ela é muito inteligente, já testei ela várias vezes lá em casa. E eu olho para aquilo ali e digo, rapaz, isso é incrível. E vou lhe dizer mais, e bíblica. Rapaz, com inteligência artificial faz isso aqui. Eu quero um estudo falando sobre isso, vou testar agora essa inteligência artificial. Pois ela dá as passagens, eu vou olhar, vou conferir. Eu disse, o que é isso aqui, meu Deus? Eu quero uma imagem descrevendo um senhor dessa forma, desse tamanho, dessa altura, com barba assim, com cabelo assim, dessa forma, com a roupa, dessa forma, o sapato. Em segundos, a inteligência artificial cria a imagem para você. Gente, isso aí é incrível. Então, estamos entrando numa nova era quântica, que nós não vamos nem acompanhar isso de algo tão avançado que é. Mas isso aí é bom, por um lado. Mas, por outro lado, está nos matando. Está matando a nossa geração. Quando, há 50 anos atrás, quem tinha um carro era algo incrível. Lembre aí de 50 anos atrás? Zé Liorne, pronto, Zé Liorne aí há 50 anos atrás, com o seu carro, era... Quem tinha carro aqui na época, 50 anos atrás? O Zé Liorne e a Dona Zuíla. Tinha um transporte, né? E lá e vai, andando no seu carro aí, era algo misterioso. Hoje temos carros velozes, que eu vou lhe dizer uma coisa.
É tão bom viajar e aproveitar a paisagem, mas hoje não dá para fazer isso mais não, pastor Aguiar. Não dá para aproveitar a viagem não. É veloz, é rápido. E de certa forma, muitos aqui tinham bicicleta e vinham para a igreja de bicicleta. Pastor, era ruim, aquilo ali era difícil, você quer que eu volte para essa época? Você não tem ideia do quanto isso aí trabalhou o seu caráter em lutar para pedalar, para chegar até aqui. E hoje quem pedala não é por necessidade não. É por quê? É por esporte. É por esporte. E é bom de fato. As mulheres não tinham fogão não, irmã Michele. Dona Rosa ali era na lenha mesmo. E iam várias senhoras para dentro do mato, atrás de gravetos, galhos e troncos, fazer o fogo, ficar exposto à fumaça, mas tudo aquilo ali trabalhava o seu corpo, trabalhava a sua mente. As crianças, nossas crianças, você que tem acima aí de 40 anos, de 35 em diante, não tinha brinquedo. Quem é que tinha brinquedo aqui? Não tinha brinquedo não. Nós criávamos nossos próprios brinquedos, e isso nós usávamos o quê? A mente para fazer os nossos brinquedos. Nós usávamos as mangas, era um boi, botava as perninhas, eita, tinha muito fazendeiro aqui. Gente, de certa forma, isso estimulava. As meninas brincavam, era com chinelo, que chinelo que não tinha, né? Com galhos. E na época das chuvas, as bonecas eram espiga de milho, eram as Barbie da época, pense. Mas hoje, a ansiedade tomou de conta, que as mulheres estão tendo é bebê reborn. Já pensou? Não, ter filho nesse mundo não dá certo não. Aí fica com ansiedade, e vai tirar a sua ansiedade aonde? Num bebê reborn. Se eu ver alguém com bebê reborn aqui, eu... Gente, é até engraçado, mas a nossa geração com tudo isso, é sério, gente, está doente. O nosso povo está doente. A nossa geração está doente e tem muitos cristãos caindo nisso, nessa doença. O mundo está doente, querendo afogar a sua ansiedade em coisas materiais. E o Senhor Jesus diz aqui, não é o corpo mais do que o alimento, não. Não é a vida mais preciosa do que as vestes, não. E o mundo está doente, trocando as coisas, as prioridades, as coisas de valor, de valores eternos, têm sido trocados por matéria. Então a ansiedade, ela tem amarrado a nossa geração. Mas nós precisamos ficar expostos à palavra. A radiação verdadeira, eterna, para que então venhamos ser transformados e direcionados nesse mundo de ansiedades. Tudo isso que eu mencionei aqui, de certa forma, foi até engraçado, às vezes até irônico, mas estimulava o nosso cérebro, certo? Estimulava. Não era fácil o passado, era difícil, tá bom? Mas, de certa forma, estimulava várias áreas da nossa vida. E a ansiedade, como eu mencionei, com certeza, é o mal desse século. Ela não respeita idade, nem cor, nem também etnia. E ela também estende-se para várias áreas da nossa vida, como eu mencionei, fisicamente falando também. Pessoas ansiosas sofrem muito, o seu corpo responde. Tudo que acontece aqui em nossa mente, o nosso corpo responde, seja positivamente ou seja também negativamente, o corpo sempre responde. Pessoas ansiosas vão sofrer, então, ligados à sua área cardíaca. Uma pessoa ansiosa atinge também o seu coração, aumenta a frequência cardíaca, as palpitações, a pressão alta também, ela é alterada ainda mais. O sistema respiratório de uma pessoa ansiosa
também é atingido, porque o nosso corpo sofre o que as nossas emoções estão sentindo. Existem casos de pessoas que perdem até a sua respiração por conta da ansiedade, ficam sufocadas. O sistema digestivo também ele atinge, principalmente pessoas ansiosas, a maioria delas tem algum problema digestivo. O mais comum é o famoso gastrite, não é isso? Que tem outro nome específico, é aí na ciência. Mas pessoas ansiosas sofrem muito, a sua pele também sofre algumas alterações por causa da ansiedade. Então, é uma luta imensa. O sistema nervoso também, ele é alterado, tonturas, dores de cabeça, insônia, tensão muscular, dores no pescoço. Eu amanheci com a dor no pescoço, eu não sei o que foi, se foi a mulher que bateu, às vezes não, foi a ansiedade mesmo. Então, nós vivemos numa luta constante, mas temos uma palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma. Recentemente eu vi uma ilustração muito interessante, talvez eu não vou contar com tanta precisão, mas vou contar a direção dela. Certo pai, já idoso, pediu ao seu filho para ir ao banco, retirar o seu dinheiro, a sua aposentadoria. E o filho logo ficou aborrecido e disse: papai, nós podemos fazer isso aqui de casa. Não precisa o senhor ir ao banco. Eu quero ir ao banco. Papai, nós podemos resolver aqui da internet. Aqui no computador, aqui no celular, resolvemos qualquer causa. E o pai idoso insistiu: mas eu quero ir ao banco. E ele foi ao banco. E ele demorou. Porque é bicho demorado. Demorou. Ô, seu Mauro, desculpa aí. Ele demorou, viu, pastor Aguiar? E demorou. E lá vai, e o filho inquieto, e saiu ali do carro, e olhou, e já vem ele. Papai, deu certo? Deu certo sim. Mas eu disse ao senhor que nós poderíamos resolver isso de casa. Ele disse: você está falando besteira. Resolvia não. Se lembra daquele homem que trabalhou de muitos anos no banco? Ele está lá ainda, eu falei com ele. A esposa dele está bem. Eu perguntei como ele estava. Ele agradeceu muito, me deu um abraço. Depois, quando eu vinha, eu tive até a oportunidade de abrir a porta para uma senhorinha que estava precisando. E eu encontrei fulano. Lembra de fulano? Papai, eu não lembro. Eu vi ele, dei um abraço nele. É sobre isso, gente. O mundo está doente por falta disso. Nós estamos rejeitando as coisas mais simples da vida por matéria. Aí muito sofrendo, doente. Ai, pastor, me ajude agora. É muito falta de coisas simples na vida. Aperto de mão. Eu me coloquei no grupo, nós estamos perdendo a elegância de um bom dia. Como é que tá, meu irmão? Oh, rapaz. Vamos jantar junto hoje, vamos falar da vida dos outros. O mundo está perdendo as coisas mais simples, de um abraço. Ei, como é que está a sua vida? Como é que eu posso lhe ajudar? Não, eu estou apressado, eu tenho que ir. Não, eu não posso. Não, rapaz, é porque... Não, eu não posso. Pode sentar, Jay. E a vida está nessa correria, nessa loucura, e muitos de nós estamos cooperando para isso. Estamos sofrendo emocionalmente. Eu digo aos meus filhos: vamos sair dali, vamos brincar. E o Lucas tem o espírito, né, de um menino dos anos passados. Pastor, o seu filho está lá no olho da goiabeira. Deixe. Vai quebrar o pescoço. Não tem problema. É bom. Quer dizer, tem, né, Lucas? Deixa. Vai quebrar um braço. Cuidado, gente. O exagero. Tem pessoas que não colocam nem seu filho no chão. Ah, pastor, é o mundo, não pode, vai adoecer. Gente, nós precisamos de imunidade. Precisamos cuidar da nossa saúde mental. E as coisas mais simples nós estamos rejeitando. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas nós estamos cooperando para andarmos ansiosos. Nós estamos cooperando para a ansiedade. Vou repetir. Não é o corpo mais do que o alimento?
Não é a vida mais do que as vestes e vice-versa? Não é não? Vamos orar e nós vamos dar continuidade a esse estudo nos próximos domingos. Vamos orar. Eu convido você, nesse momento, a baixar a sua cabeça e a orar. A orar e colocar diante do Senhor a sua vida, a correria do dia a dia. E às vezes não temos tempo para o filho, para a esposa, para sorrir, para brincar. Essas coisas simples nos ajudam a vivermos a vida comum. E às vezes estamos na correria, ansiosos, inquietos. Aquietai-vos, homens de pequena fé. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ó Deus e Pai, nós ficamos no versículo 25, Senhor. Trataremos ainda mais desse assunto, olhando o que a sua palavra nos diz, para que então venhamos adorar o Senhor e não vivermos uma vida ansiosa, inquieta. Pai, ajuda a nossa geração, os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes, os nossos idosos também, a conservarem a vida, o amor, a alegria, o prazer de viver que o Senhor nos deu. Vivermos para o Senhor, é claro. Nos ajuda, Deus, livra de nós a ansiedade. O mundo está nos empurrando para um abismo. Nos ajuda, Deus, a darmos um passo de cada vez. Que não venhamos entrar na loucura, na correria deste mundo, mas que venhamos saborear o prazer de viver e viver para o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, com esse intuito, que essa palavra tenha falado aos corações hoje à noite. Assim nós oramos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.